Égua. 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 Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Égua do Papo, com assuntos comportamentais. E olha, hoje o nosso assunto tá muito legal. E eu recebo aqui, né, junto comigo, Gabi, que será a minha nova parceira. Além dela, claro, Thaís também vai aparecer aqui em alguns outros episódios. E pra gente falar sobre o assunto de hoje, como criar relações mais saudáveis com quem não gostamos, eu trouxe aqui para bater esse papo com a gente Silvia Dorian, né? Seja bem-vinda. Ela é mentora de bem-estar, yoga, meditação e enneagrama. Pouca coisa, Tá? graças Isso, a Deus. pouca coisa. E aqui do lado da Silvia eu trouxe Vitória Monteiro. Muito Tudo obrigada, bom? Vitória. Eu que Seja agradeço essa bem-vinda. Tá oportunidade. bom? Vitória ela é advogada e assim como eu, Gabi, tenho certeza que Silvia também já teve que Se adaptar. se adaptar no Exatamente. trabalho, em casa, com a Fazer família, uma forcinha. para ter uma boa relação. E você já teve que se adaptar? Fica aqui com a gente para acompanhar esse episódio que tá muito bom. Vou começar logo aqui com a doutora Silvia. Doutora, como criar relações mais saudáveis aí? Seja no âmbito do trabalho, seja familiar, de relacionamento, amizade, né? É uma coisa meio difícil, né? Então, primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? É uma energia maravilhosa. Muito obrigada pela doutora. Nossa, eu que agradeço. Começamos bem a nossa relação pacífica. E é sempre assim, né? A gente começa bem, né? A gente chega no ambiente de trabalho, seja lá onde for, a gente arruma um companheiro, uma companheira, e aí no início tudo é tão legal. Na medida que a gente vai convivendo, Sim. né? Que a gente vai se posicionando e que o outro vai também. Às vezes começa as arestas, e aí o grande desafio é viver de uma forma onde eu consigo me posicionar e consigo ouvir o outro, sem que isso necessariamente gere um embate, um estresse, ou coisas possam ir se acumulando dentro da gente. Sim. Então, eu penso que essa temática é uma temática mais do que atual, porque a pandemia trouxe pra Sim. gente essa necessidade de conviver com os nossos, né? Mais próximo, cada vez mais próximo dos nossos. Depois, da nossa família, com quem a gente convive mais, gente? Com quem? Trabalho. Com trabalho. Trabalho, faculdade. Tem gente que vive mais com as pessoas do trabalho do que a Exatamente. própria É. família, né? Com certeza. E é no trabalho onde nós encontramos os maiores desafios, assim como na família, né? É. São os grandes desafios. E a partir disso, tretas surgem. É E bote sempre treta. assim. E é aí que entra, né, E o aí X que da entra. questão, né? Como é trabalhar isso, como melhorar esse convívio, até porque se for familiar é um convívio que, querendo ou não, pra sempre, né? Tu tá ali, se mora ou não, mas se não mora, Vamos você estar vai sempre ligados, encontrar de alguma forma um encontro de família, sei lá, um rolê. Familiar é a mesma coisa. Trabalho é a mesma coisa. A não ser que tu peças demissão ou a pessoa seja demitida, eu não sei. Né? Não, Ou e algo às do vezes, tipo. por exemplo, ela que é advogada, né? Nesse meio a gente acaba se encontrando, né? Por mais que não trabalhem Com mais no certeza. mesmo lugar, mas uma hora ou outra um esbarra no outro aí. Batendo uma perna no fórum, É. fazendo uma audiência, sempre encontra, não tem como. Tem sempre um parceiro de trabalho, Sempre um rosto conhecido onde você vai passando, até porque também as relações elas são de networking, né? Você precisa conhecer pessoas e nem sempre as pessoas vão ser boas para você em pensamentos, ideias, vontades, tudo, mas você precisa das pessoas, ninguém consegue ser feliz sozinho e essa é a verdade. Mas isso também é muito importante. você precisa saber que existem pessoas diferentes. E no momento em que ela é diferente de você, isso já assusta. E essa é a verdade, você bem disse. A gente mais passa tempo no trabalho hoje em dia do que em casa. E eu digo isso porque eu vejo a minha mãe de noite, porque eu saio de manhã, ela tá dormindo, eu chego, ela não tá em casa. E aí você é obrigado, entre aspas, a conviver com pessoas que você Sim. não escolheu conviver. Sei que ela falou corretíssimo, assim, né? Porque a gente precisa de todo mundo, né? Por mais que tu não goste, mas a gente tem que saber lidar. Isso é uma coisa que a minha mãe fala muito. A gente precisa de todo mundo, nem que seja para Sim. um copo de água. E principalmente nessa relação de trabalho, a gente precisa ser conhecido, a gente precisa ser visto. E
sei lá, numa ocasião de, poxa, eu tô sem emprego, poxa, eu tô precisando de uma oportunidade, tu conhecer aquela pessoa, tu ter uma boa relação Por com mais aquela... que tu não goste. Tu não goste, mas tu tem ali um bom contato, um bom convívio com ela, já pode te gerar uma indicação. E não só isso, você pode simplesmente, além de receber indicação, você pode perder uma oportunidade Também. por você ter esse impasse, esse embate com uma pessoa que só porque tem um pensamento diferente, é o que eu sempre penso, todos os lugares, como eu falei, eu tenho experiências, eu já fui a pessoa que não gosta de alguém dentro do trabalho, eu sou a pessoa que não gostam dentro do trabalho, e assim vai indo, só que todo mundo tem um objetivo em comum, Sim. e esse objetivo é, no ambiente de trabalho, no escritório de advocacia, atuar na advocacia e conseguir o melhor para os clientes. Fazer o Então, seu trabalho, né? Exatamente. Eu acho que em todo qualquer mundo ambiente, lá né, dentro. de trabalho, ele tem Exatamente. que ser assim. Mas, doutora, uma relação que não impõe limites, ela pode acabar, assim, se tornando tóxica, né? Ali naquele meio, para as pessoas. A senhora acha isso? Gente, eu adoro. Ela me chamou de doutora, agora me chamou de senhora. É costume, meu Deus. Ok, vamos lá. Ela quis ser gente, formal, nossa É relação- formal, é pra ser formal. Me falaram assim, olha, um negócio jovem, moderno, ela já usou, tá bom, mas tudo bem, vamos lá. Gente, eu quero dizer que a gente vê muitos jargões, assim, né? Sobre boa convivência, e tem uma coisa que as pessoas falam, conhece-te a ti mesmo, né? Sim. E eu trago para vocês que não tem como você se relacionar bem lá fora se você não se relacionar bem dentro de você. Então, eu acho que o grande desafio de toda a nossa convivência e relacionamento com outras pessoas é nós entendermos aonde nós estamos, quem nós somos e o que a gente sente. Primeiro, porque assim, né? A gente, quando fala de relação tóxica, eu vi até um post muito engraçado dizendo assim, todo mundo é tóxico pra você, não é Lírio do Campo? Já vi essa postagem. Porque Às vezes a gente tem esse complexo, né? Exatamente, não, porque a gente acha que a gente tá certo Sempre. e que o outro tá errado. Sabe aquela história, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? Sim. Pois é. Então, o primeiro ponto é nós termos esse discernimento de entender qual é a parte que me cabe nesse latifúndio. Porque, gente, é muito cômodo a gente jogar a nossa raiva, ou frustração, ou medo, ou antipatia na outra pessoa, né? Por quê? Porque nós temos um referencial, a gente tem uma vida, a gente quer que... Normalmente a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, porque do nosso jeito é melhor. É o certo, é o melhor, é o mais É adequado. É o melhor. Aí, quando a outra pessoa tem a coragem de vir enfrentar a gente, pronto. Porque tem pessoas que são mais pacíficas, né? Que não querem... Eu até estava conversando com o câmera antes de sair, ele estava falando da relação dele com a namorada, e ele não quer atrito. Então, Sim. ele vai encontrando uma forma de organizar essa relação. Mas tem gente que não é assim, né? Mas isso lá na frente, essa questão aí, bora usar ele como exemplo. Bora. Essa questão que ele fala que ele não... Opa! Ele não quer Marla aí vai ganhar ter uma atrito, pequena consultoria né? agora. Mas isso lá na frente não pode acabar havendo um atrito, Maior. senão logo Resolver isso hoje, Ficar, tipo, logo. cobrindo isso, Entendeu? botando os panos Gente, quentes, né? Como a gente fala. Vocês já falaram tudo. Não adianta querer tapar um sol com a peneira, entende? Por quê? Porque tem coisas Tá que vendo, Marla? são toleráveis. Sim. Mas tem coisas que depois junta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Quando vai vir, Vira um montão. vem muito desproporcional. Sim. Então veja, mas como é que eu vou mudar isso? A partir do momento que eu tenho consciência de como é o meu padrão. Eu vou me comportando dessa forma, dessa maneira, às vezes de forma inconsciente, mas quando eu paro e penso, ei, eu tô fazendo isso de novo. Égua! Égua do papo! Tô fazendo isso de novo. Aí você começa a despertar o que é mais importante. Qual é o meu limite e qual é o limite da outra pessoa. Porque eu acho que o grande desafio é nós colocarmos limite nas relações. Isso de limite é muito importante e principalmente eu acho que de se conhecer, porque no momento que você se conhece, você sabe o limite que você aceita algumas Sim. coisas. Em relações, agora entrando em relações. Eu sou muito parecida com o câmera porque eu não gosto de atrito, então eu prefiro aceitar
Ah, não, eu fiz tal coisa. Poxa, vamos conversar aqui, tudo bem. Mas é uma coisa que me machucou. Mas tu falas naquele Tá tudo momento. bem, mas não tá eu falo 100% olha, me naquele momento. machucou, eu não Isso. gostei. Tu falas, eu Falo. tô só, Não, chega eu assim, falo. não, beleza. Só que, por Espero exemplo, que- eu acho que eu poderia falar mais. Insistir, olha, eu realmente não gostei, não faça isso. Mas aí eu falo, eu vou me desgastar pra falar tudo aquilo. E aí eu falo só, olha, eu não gostei. Ele, tá bom, pronto, acabou. E aí ele vai fazendo de novo, vai fazendo de novo. Aí isso foi, por exemplo, no meu primeiro relacionamento. E eu aprendi a ver o meu limite. E agora, em relacionamentos passados, em que inclusive eu levei pra dentro do escritório onde eu trabalho hoje, eu sei o limite até onde eu consigo aguentar, talvez, uma grosseria de que a outra pessoa trouxe de fora, porque eu já cheguei no escritório estressada, assim como outra pessoa pode chegar isso no é escritório. natural, né? Exatamente. Sim. E às vezes a gente acaba descontando numa pessoa que não tem motivos. Um exemplo disso é se estressar no trabalho e descontar em casa. Ah, isso É é... muito comum. Muito comum. E aí você acaba estragando naquele momento a sua relação com a sua família por uma coisa que ele não fez nada. Sim. Que ninguém Ou- tem nada a ver com nada, Ou mas se fez, poderia ter sido resolvido numa conversa melhor. Então eu acredito muito de que o fato de você ter a capacidade de sentar, olha, eu não gostei disso, e vamos conversar sobre isso e resolver, não só, olha, eu não gostei, mas vamos virar a página. Não, não é assim. Eu acho que no ambiente de trabalho também, se você tem um problema com uma pessoa, fale. Porque você vai guardando. Um momento você vai explodir por uma coisa que, teoricamente, todo mundo vai olhar essa menina louca. pequenininha. Ela assim. explodiu porque derramaram café na sala dela. O fim do mundo. O fim do mundo. E não é. É uma construção de coisas que Sim. ninguém sabe, porque você não chega pra conversar. Foi só mais um. Só o Exatamente. pedacinho que trincou, acabou com tudo. Tem uma É. dica. Tem uma dica. Qual? Porque na fala da Vitória, ela diz assim, tem que falar, né? Sim. Tem que falar. E talvez o grande problema e o grande desafio seja esse. Falar. Falar. E o modo como fala. Exatamente. Porque o modo como fala pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que você derruba o muro e consegue acessar a pessoa, ou pode ser que esse muro cresça de tal forma que não tenha mais diálogo. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz um curso de comunicação não violenta com o Dominique Batter, que é um dos precursores dessa metodologia da comunicação não violenta. Ai, precisa. Que é, que é quando você consegue externalizar para o outro o que você está sentindo de uma maneira tão clara que ele não se sinta ofendido nem na defensiva. Sim. Porque, gente, quando a gente tem dificuldade com uma pessoa, que a gente vai falar, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é se armar e se Isso. defender. Vai ser- Às vezes criar até um bloqueio cria dela, um negócio mental, assim, não. Porque se ele falar tal coisa, eu respondo tal coisa, e aí acabou a comunicação. E às Acabou. vezes nem é pra gerar uma discussão, aí Nem já é gera pra gerar. uma discussão, Tentativa uma de briga, resolução. né? Exatamente. E um já fala um assunto por cima do outro. Exatamente. Qual é, gente, a cereja do bolo? Se bem que a gente não gosta de cereja, mas ok. A cereja do bolo lá, a Pode coisa... ser um morango. Pode ser o morango do bolo. É o seguinte. Preparadas? Ai, eu tô. vou até Preparadíssima. Eu tô aqui com o caderno pra anotar. Pode eu vou falar. ver o Ok. sabor. A questão é a seguinte, ó. E o grande desafio não é você dizer assim, eu vou falar aquilo. O mais desafiador é você dizer como você se sente em relação àquilo. Gente, muda totalmente o contexto. Entende? Por exemplo, a Vitória tá lá no escritório dela e tem uma situação com uma amiga de trabalho, que a amiga dela chegou e foi grossa de alguma forma e tal e tal. Ela, naquele momento, entende aquilo, né? Mas também não vai guardar aquilo. O que ela vai fazer? Depois ela vai chegar para a amiga e falar, fulana, né? Eu quero te falar uma coisa. Naquela situação específica, eu quero te dizer que eu me senti de uma forma assim tão, sei lá, violentada, sabe? De repente, eu até compreendo, mas eu queria que você entendesse como eu me sinto. Veja, como eu me sinto é totalmente diferente de como você me fez sentir. Sim. Eu não tô te acusando, eu tô te dizendo que devido a essa situação, eu me senti dessa forma. Gente, quero dizer que eu, durante 30 anos eu tive um relacionamento e depois que eu aprendi essa forma de falar, eu nunca mais deixei de falar as coisas. Porque na hora que eu digo pro outro como eu me sinto, ele também diz como ele se sente. Sim. Ele não vai criar um muro para querer se defender e justificar. Ele vai dizer assim, a amiga vai dizer assim, poxa, desculpa,
olha, eu tava num fórum e foi uma situação. Aí ela vai dizer. Entender também, né? Entender. Isso também dá realmente abertura pra pessoa falar. Claro. Olha, eu agi dessa maneira porque eu tava triste, tava chateada, aconteceu tal coisa. E até fortalece esse vínculo nessa Exatamente. relação. Aí a gente experiencia o que a gente ouve falar o tempo todo. Tenha empatia pelo outro. Né? Mas não tem. Tenha. Mas não tem. Mas quando você tem um diálogo verdadeiro, gente, isso destrói qualquer, sabe? Porque você dá para o outro a oportunidade de não se defender, e sim de falar do olhar dele. O problema é que nós, lírios do campo, queremos ter razão. E quando a gente se sente magoado, então, meu Deus. E quero dizer que a mágoa é proporcional ao orgulho, viu? Sim. Quanto Isso aí mais é orgulhoso a gente é, mais maior magoada a mágoa. gente fica. É E verdade. muitas vezes nem precisava tudo aquilo, bastava uma conversa sincera. E aprofundando só um minutinho, um pouquinho mais, isso vai para onde? Para as nossas relações íntimas. Porque, gente, as pessoas acham que intimidade tem a ver com sexo, Não. né? Não. Com aquela loucura, Kama Sutra, não sei o quê, Tantra, blá, blá, blá. E na realidade não é. Intimidade é quando você consegue se mostrar verdadeiramente para o outro com a sua vulnerabilidade, impermanência, insegurança, medo. Aí você está sendo íntimo de uma pessoa. E quando é que tu consegue ter essa comunicação com a pessoa? E para que isso... são derrubados. Exatamente. Para que isso lá na frente não seja usado contra ti. Porque às vezes a gente não fala as coisas porque a gente pensa, meu Deus, se souber um negócio desse, amanhã, entendeu? Ou então a pessoa que tá ali contigo, ela tem até um certo receio de conversar, né? Pela tua reação ser um pouco mais agressiva, de tu não saber Exatamente. escutar, ou então de tu receber de uma forma assim mais brusca, né? Então eu acho que acaba que as coisas vão piorando, e quando a gente vê, os dois já se perderam, né? As Exatamente. relações no trabalho, as relações pessoais, familiares já se perderam e a gente não tem mais, e a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E também Né? você falar como você se sente, você não vai ter oportunidade de chegar e falar, você fez isso É. errado. Isso. Exato. Eu acho que Exatamente. quando você fala, olha, eu me senti mal com o que você fez, e eu me senti assim, 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 a pessoa se sensibiliza, mas ela é desarmada. Isso. Porque Na quando hora, você gente. diz, olha, eu quero conversar com você, a gente já espera o quê? Que ela vai apontar todos os Isso. defeitos que você tem. Não, Ah, porque exatamente. isso, O que eu foi fiz? isso. Aí a pessoa fica logo, Exatamente. o que eu fiz de errado. sendo que não fez nada. E aí, né? quando você simplesmente mostra que você também é sensível àquela situação, eu acredito que seja esse o principal, mostrar que você não tá ali pra ser melhor ou pra dizer que a pessoa tá errada, mas mostrar que você é sensível quanto aquela pessoa é importante pra você e ela tem o poder Você se importa Isso, do se bem-estar E dela. não só isso, que ela tem o poder que ela talvez não imagine que tenha de te afetar de uma forma Sim. sem ela perceber. É aquele que a gente pode falar que a gente acaba sendo machucado e a gente acaba sendo indiretamente. Por mais que a pessoa ela não ache que não tá machucando, não tá Não tem a magoando, intenção, né? né? Não tem a intenção, mas eu acho que isso acaba afetando, acaba ali, ó, Ferindo a gente. ferindo e a gente fica assim. E às vezes a gente fica assim sem ação, não sabe o que falar, Por porque não tem uma gostar. abertura, É. medo de magoar, medo de machucar. E a gente acaba se fechando e o muro vai crescendo, vai crescendo, Vai. vai crescendo quando vê. E a porque pior não tem coisa mais- é deixar esse muro crescer, né? Porque, por exemplo, ela falou da relação dela que quando ela aprendeu a falar assim, nada mais foi como antes, né? Exatamente. E assim, depois que eu terminei o meu primeiro relacionamento, assim, eu era muito novinha, mas eu vivi muitas coisas ali que depois eu percebi hoje, já um pouco mais madura, assim, já percebo, falo que eu não precisava ter vivido aquilo, né? E aquilo acabou me criando um certo bloqueio pra falar, pra externalizar o que eu tô sentindo. E eu vejo que isso é o principal pra alimentar uma boa relação, que é realmente falar. Falar. Porque, por exemplo, enquanto eu vivia esse relacionamento, eu não tinha uma boa relação com a minha mãe, por exemplo. Eu não tinha coragem de chegar e falar, mãe, olha, aconteceu tal coisa, assim. Apesar de eu ser uma adolescente e precisar da orientação dela, né? Mas eu não tinha essa coisa pra falar, não tinha essa abertura. E hoje eu tenho já uma relação muito melhor com ela. Eu já falo, olha, mãe, aconteceu tal coisa e tal. E eu sinto que a nossa relação espelha na relação que eu tenho hoje.
né? Que é uma relação totalmente diferente, né? Que é uma relação de amor ali, né? Um casal, mas eu vejo que a forma como você se relaciona dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, também reflete nas relações de amizade, de Sim. namoro, né? Então, Principalmente eu acho que de namoro, né? Que é uma questão de afastar da família, afastar de amigos. de começar uma família, né? Justamente. De escolher ali quem vai conviver contigo, né? É, Pois e é. sobre isso de relacionamento, por exemplo, eu já fui a pessoa que hoje, sendo madura, eu percebo que eu não deveria ter feito coisas com o meu primeiro ou segundo namorado. Como ela disse, a gente vai aprendendo a falar. Eu sou uma pessoa um pouco explosiva. Sim. Eu sou uma pessoa um pouco estressada. Eu partia Bora do meditar princípio. comigo. Eu acho que eu vou precisar marcar. Fazer uma meditação. Meditação. Será que ela vai ser daquelas que 5 minutos de meditação já tá agoniada? Já tô É. agoniada. Eu acredito que sim. Mas por quê? Porque assim, eu e a minha mãe, nós somos muito parecidas nisso. Sim. Porque a gente fala de uma vez, me dá 10 minutos e eu não lembro do porquê eu estava com raiva de você. Mas nesses 10 minutos eu falo coisas que eu não deveria falar. Como se fosse assim. Ou a pior deveria, pessoa do mas mundo. não Ou deveria daquela não forma. daquela forma, exatamente. Diferente Só de, por falou o que tu exemplo, tava meu pensando pai, na hora. que ele guarda. Ele não gosta de falar, não. Aí é justamente, ele explode por uma coisa minúscula. Eu tenho uma coisa que aconteceu quando eu era criança, que eu tenho trauma A dele gente até acaba hoje, nos assustada, controlando, né? porque ele explodiu. Sim. E assim, hoje eu já tento melhorar, até pra minha profissão. Aí entra o fato das relações pessoais espelharem no ambiente de trabalho. Porque eu não posso ser assim com o meu cliente, por exemplo. Eu não posso ser assim com a pessoa que eu trabalho. Sim. Porque senão amanhã, no outro dia, e durante um ano eu vou ter que olhar para aquela pessoa, sabendo do que eu fiz, ela vai criar um muro enorme. Nós não vamos conseguir trabalhar, porque não tem como. Claro, existem pessoas que não se gostam e conseguem trabalhar muito bem no ambiente Sim. de trabalho. Isso é maturidade e isso é autoconhecimento. E Elas sabem profissionalismo também. exatamente, e profissionalismo. Elas sabem que eu não gosto de você, eu sei que você não gosta de mim, mas a gente tá aqui por um motivo. E é isso que a gente faz. E se precisar se abraçar, beijar na frente das câmeras, a gente vai fazer isso. Eu acho que mais do que uma questão social, hoje, se relacionar bem com o outro, independente da questão, independente do ambiente, seja ele familiar ou de trabalho, eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? Também. Eu acho que a gente tem que aprender isso para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa caminhar, né? Para que nem todos os dias a gente tenha um embate ou que tenha todo dia um conflito, por exemplo, né? Então a gente tem que se respeitar, eu acho que acima de tudo, se respeitar, se querer bem do outro, né? Tem Pra- uma dica pra isso Sim. também. Pra gente finalizar, Pra dá gente essa finalizar. dica, doutora. Ó, lá vai ela. Tá bom, tudo bem. A dica que eu dou é assim, gente. A gente vive uma sociedade um pouco, assim, não, a gente vive uma superficialidade das Sim. coisas, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente se depara com essa situação, a gente quer isso. A gente Sim. quer resolver aí. E muitas vezes é um pouquinho mais profundo. Cara, se tu tem a chance de olhar pra ti e olhar para as situações, olha. Assim, o caminho mais certo que tem é esse caminho pra gente olhar para as nossas dificuldades, ok? Quando você olhar para o outro, que você tem dificuldade, que você não se relaciona bem, que aquela pessoa te causa, sai do teu lugar. Sai desse lugar de cobrança, de julgamento, né? De achar que você é o certo. E procura naquela pessoa algo de bom. Procura. Qualquer coisa que seja. Procura naquela pessoa. E depois, mais importante, se pergunta o quanto você está aprendendo com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque as pessoas mais difíceis são as pessoas que mais nos ensinam a sair da nossa zona de conforto. Mas é isso, essa aí, É é isso isso mesmo. É igual Entendeu? o professor, quanto mais chato, é aquele que Que parece mais que mais te te- ensina, É. né? Exatamente. Mas isso a gente tem que ter um olhar mais paciente, um olhar mais Era isso que eu ia carinhoso. falar. Com certeza. Né? A gente tem que ver as coisas com Porque- um olhar totalmente diferente. Porque às vezes nessa superficialidade a gente fica muito no negócio de não tem que engolir isso, Defensiva. não tenho que É, aceitar, exatamente. e Não só sou eu obrigada, não sou obrigada. É isso Mas a aí. gente precisa ter um pouco mais de cabeça no lugar, cabeça fria e tentar analisar de uma outra perspectiva, né? De uma maneira diferente. Tem como rapidinho contar uma história pra vocês? Que Tá, rapidinho, Rapidinho, porque nosso rapidinho. tempo Já nosso tempo foi. já estourou. Tá apitando o relógio. Tá, já pitando. Eu quero dizer pra vocês que tem uma metáfora que diz que um grande rei tinha um inimigo, só um inimigo. E esse inimigo falava dele o tempo todo. Todo o reino amava o rei, menos o inimigo.
Ele falava dele o tempo todo. Quando foi um dia, o inimigo ficou doente e o inimigo morreu. E todo o reino comemorou, menos o rei. O rei. Ok? E aí os conselheiros foram perguntar por quê. Ele disse, porque ele era a única pessoa que me falava a verdade. Ponto. Ela hablou agora. Pra fechar com chave de ouro. Fez muito sentido isso. Mas é Verdade. isso, gente. Fica no ar essa isso, reflexão. é isso mesmo. É pra refletir de verdade e saber que é de fato uma sobrevivência ter boa relação com qualquer que seja a pessoa. É respeitar acima de tudo, querer bem aquilo, na verdade querer aquilo pro outro que a gente quer pra gente, né? Então, aqui a gente deixa essa mensagem, a gente deixa esse momento de reflexão pra você que tá aí com embate no trabalho, na família, né? Procura uma terapia, procura uma mentoria de bem-estar, uma yoga. Procura fazer uma Vai meditação. praticar esporte também ajuda bastante. E saber que o outro também tá com vocês. Justamente. Então, nada de criar muros, nada de criar barreiras. Saber que o papo e o todo processo mundo- mesmo. todo mundo passa conversar. por momentos difíceis, todo mundo tem as suas inseguranças, seus medos, né? E Mas é isso. Muito obrigada, Muito Vitória. obrigada. Muito obrigada pela bom estar presença. aqui Muito conversando com obrigada. vocês. Também Obrigada, muito obrigada, Gabi. obrigada. Foi um prazer. Gente, este foi o nosso Égua do Papo, tá? Como criar relações mais saudáveis com pessoas que não gostamos, tá bom? Gostou do conteúdo? Deixa o teu like, compartilha, tá? Segue as redes sociais do Portal Roma News, se inscreve no nosso canal, que toda sexta-feira tem assunto e tem convidado novo. Até mais. Égua. 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 Égua.